Fala galera, começamos nosso último capítulo da saga Copa do Mundo. E hoje vamos falar da segunda fase, que são as oitavas de final, as quartas de final, semifinal e as finais. A final que tem o final e terceiro lugar. Muito bem, nesse longo dessa saga nós falamos sobre todos os grupos do A ao H, das 32 seleções que participam dessa Copa do Mundo. E agora vamos falar jogo por jogo e vamos simular as oitavas de final, como, na minha opinião, quem que passa e quem que não passa. Muito bem. A Copa do Mundo vai começar dia 14 de junho com o jogo entre Rússia. O jogo entre a Rússia e a Arábia Saudita. A Rússia, jogo contra a Rússia e a Arábia Saudita. É uma estreia diferente, porque é o dono da casa. Nesse grupo tem a Rússia, o Egito e o Uruguai. A seleção russa, dona da casa, apesar de ter a empolgação de estar sediando o Mundial, ela não tem muitas pretensões nesse Mundial. Ela chegando até as oitavas de final será mais do que merecido. Bom, sobre esse jogo da estreia, esse jogo vai ser no estádio Luzhniki, no dia 12 de junho, no dia 14 de junho, ao meio-dia. E para mim, quem ganha desse jogo vai ser, dependendo como a Rússia não tem um grande time, eu ainda aposto que a Rússia ganha esse jogo. Acho que vai ganhar de uns 2-0, tá bom. Então tem esse jogo, Rússia e Arábia Saudita, no primeiro dia da Copa. No segundo dia da Copa, nós temos 3 jogos. Nós começamos a Copa no dia 15, começa às 9 horas da manhã com Egito e Uruguai. Começa com Egito e Uruguai. A seleção egípcia que está super... Egito e Uruguai. A seleção egípcia que está super empolgada, porque tem o atacante artilheiro Salah. Ficou na dúvida se vai participar, mas sobre as notícias sobre as notícias atualmente diz que ele vai estar no banco nesse jogo. E a seleção uruguaia é sempre tradicional. Nesse jogo vai ser um jogo super pegado, vai ser no estádio Ekaterimburgo às 9 horas da manhã. E eu vou dar o palpite que, apesar do Egito estar nessa empolgação toda, eu ainda aposto no Uruguai. O Uruguai deve ganhar de 2-1. Ou vou dar o Uruguai ou vai dar empate. Não creio que a seleção do Egito ganhe esse jogo. Então vai. Tem esse jogo Egito e Uruguai às 9 horas no dia 15. No dia 15 também nós temos um super jogo. Que infelizmente nesse grupo caiu 2 seleções super fortes, Portugal e Espanha. É um clássico da Península Ibérica. 2 seleções, uma seleção que já foi campeã do mundo e uma seleção que ganhou a Eurocopa. Esse jogo vai ser no dia 15 ao meio-dia no estádio Fish Stadium, na cidade de... Vai ser no Fish Stadium, na cidade de Sochi, onde o Brasil está concentrado para o Mundial. Então vai ser na cidade de Sochi esse jogo ao meio-dia, no dia 15, Portugal e Espanha. E no mesmo horário do mesmo grupo, nós temos no estádio São Petersburgo, nós temos Marrocos e Irã. No mesmo grupo, ao meio-dia, no mesmo horário, nós temos esse jogo, Marrocos e Irã. Esse jogo vai ser numa sexta-feira, ao meio-dia. Entre Portugal e Espanha, eu vou torcer. Eu acho que quem vai ganhar esse jogo vai ser Portugal, apesar da Espanha estar com o time renovado assim, mas ainda Portugal, eu confio que o Cristiano Ronaldo ainda vai fazer a diferença. E entre Marrocos e Irã, eu aposto na seleção do Irã, que o Marrocos não tem muitas pretensões nesse Mundial, mas eu creio que o time do Irã é um time mais forte que o Marrocos. Muito bem, esse é o grupo B, a primeira rodada. O grupo C, na primeira semana, no dia 16, o grupo C tem a estreia da França. Nesse grupo tem a estreia da França. A França vai estrear contra a Austrália. No dia 16, olha o horário, 7 horas da manhã. Nós teremos França e Austrália, na cidade de Kazan. Esse jogo eu aposto na França, e a França é capaz de golear vou chutar uns 3-0, tá bom? A França ganha muito fácil esse jogo. Às 7 da manhã tem França e
Austrália. Nesse mesmo grupo, a 1h da tarde, nós temos a volta do Peru. Depois de 30 anos, mais de 30 anos, vai estrear contra a Dinamarca. O Peru, apesar de nos últimos minutos ter a presença do nosso querido guerreiro, vai ter um jogo super difícil contra a Dinamarca. Eu ainda aposto que a Dinamarca vai ganhar esse jogo, mas se o Peru ganhar, não será uma zebra, porque o Peru também é uma seleção muito forte. Muito bem, esse jogo vai ser a 1h da tarde no estádio, na Mordóvia Arena, na cidade de Saransk. Vai ser na cidade de Saransk esse jogo. Nesse mesmo grupo, então, nós temos França e Austrália, Peru e Dinamarca. E nesse mesmo dia, às 10h da manhã, nós temos a estreia do grupo D. É o grupo D onde estão nossos irmãos argentinos. A Argentina de Messi vai estrear contra a Islândia, que é a caçula dessa Copa, que está estreando pela primeira vez nessa Copa do Mundo. Fez uma bela Eurocopa em 2016. Fez uma bela Eurocopa, mas ainda acredito que a Argentina não vai ter vida muito difícil. Deve ganhar de uns 2-0 mais ou menos contra a seleção da Islândia. Esse jogo vai ser no dia 16 de junho, às 10h da manhã, no estádio de Spartak. Esse jogo vai ser no estádio de Spartak. Nesse mesmo grupo também, às 16, nós temos 4 jogos no dia 16. Fechando esse grupo no dia 16, às 4h da tarde, tem os confrontos dos dois outros times, que são Croácia e Nigéria. A seleção da Croácia, que joga um futebol para frente, e a seleção da Nigéria, que é aquela força, garra e aquela correria toda. Ainda acho que da Croácia nesse jogo, apesar da Nigéria sempre dar trabalho em mundiais, nesse grupo ainda dá Croácia e Nigéria. Nesse jogo ainda dá Croácia e Nigéria. Esse jogo vai ser no estádio de Kaliningrad, às 4h da tarde. Muito bem, e no dia 17 nós temos um dia muito especial, que vai ser a estreia da seleção brasileira, no dia 17, às 3h da tarde. Mas esse dia 17 também, nós temos vários jogos interessantes. Nós temos, no mesmo grupo do Brasil, nós temos a estreia da Costa Rica contra a Sérvia. A Costa Rica. A Costa Rica que vai estrear, que vai ser a segunda seleção contra o nosso Brasil, que vai estrear contra a Sérvia. Esse jogo vai ser no estádio Samara, às 9h da manhã. E nesse mesmo dia, depois das 3h da tarde, nós temos Brasil contra a Suíça. Muita gente diz que é um jogo difícil, o Brasil, que a Suíça é um time muito forte, que se defende muito. Então eu vou apostar nesse jogo 2-0, tá bom? Um jogo bem apertado, 2-0 contra a Suíça. No jogo da Costa Rica eu vou apostar na Sérvia. A Sérvia vai ganhar, porque a Costa Rica não tem aquela empolgação de 2014. Não creio que vai fazer uma Copa do Mundo como fez em 2014. Então esse é o grupo grupo E, tem Costa Rica e Sérvia no estádio Samara às 9h da manhã. E no mesmo dia temos 3h da tarde, Brasil e Suíça no estádio Rostov. Nesse mesmo dia já temos a estreia também da Alemanha, no grupo F. A Alemanha vai estrear num grupo super difícil que a Alemanha pegou. Alemanha, México, Costa Rica, Alemanha, México, Coreia do Sul e Suécia. A Alemanha vai jogar contra o México, a seleção mexicana que sempre dá trabalho em mundiais. A seleção da Alemanha que está com uma seleção renovada. Alguns veteranos já se aposentaram e ela renovou a seleção. Eu acredito que vai ser 2-1. O México ainda dá trabalho, mas a seleção alemã deve vencer por 2-1. A Alemanha estreia no estádio Luzhniki, em Moscou. Ao meio-dia esse jogo vai ser. Ao meio-dia é o grupo E, que termina então esse dia. Tem 3 jogos. Tem o jogo das 9h, o jogo da meio-dia, que é da Alemanha, e o jogo do Brasil, que fecha esse dia. Aí no dia 18, às 9h da manhã, tem o jogo do outro grupo, que é Suécia e Coreia do Sul. Suécia e Coreia do Sul. A Suécia e a Coreia do Sul. Eu creio que a Suécia deve ganhar, apesar da Coreia do Sul ser uma seleção de toque de bola, de muito um ataque veloz. Mas eu creio que o time da Suécia deve ganhar esse jogo. Esse jogo vai ser às 9h da manhã no estádio Nizhny Novgorod,
que é difícil falar esse nome desse estádio, Diniz Novograd, vai ser às 9 horas da manhã, no dia 18, nesse dia da Copa, que também, nesse dia nós temos a estreia do grupo G, que é o grupo da Bélgica, que vai estrear contra o Panamá. O Panamá que acabou se classificando, tirando a Estados Unidos dessa classificação para o Mundial, e a Bélgica, que é uma sensação, fez uma Copa muito boa em 2014, vamos ver se dessa vez elas vão para frente. Como a Panamá vai ser o time mais fraco dessa Copa, eu vou postar uns 4-0 na Bélgica, que a Bélgica ganha esse jogo. Esse jogo vai ser no estádio de Saransk, ao meio-dia, no dia 18, e nesse mesmo dia, às 3 horas da tarde, tem a Tunísia contra a Inglaterra. A Tunísia é um time africano e a Inglaterra está com uma seleção renovada. Eu creio que dê 2-0 a Inglaterra vence esse jogo. E para terminar, no dia 19 temos os dois últimos jogos dessa primeira rodada da fase de grupos, que vai ser o grupo da Polônia, Polônia, mas antes nós temos a estreia da Colômbia contra o Japão às 9 horas da manhã, no dia 19 de junho, que vai ser no estádio de Samara. Colômbia e Japão, a seleção japonesa é uma seleção muito técnica. A Colômbia tem aquele super ataque com James Rodrigues, Borja. Eu acho que de 2-0 Colômbia, o Japão não tem chance. E a Polônia estreia ao meio-dia, fechando essa primeira rodada, contra o Senegal. E eu acho que a Polônia ganha com 2-0, apesar do Senegal ser uma equipe africana muito forte. Muito bem, essa vai ser a primeira rodada. Então aqui está todos os times, que é a primeira rodada, e eu vou falar os outros jogos nos outros dias. No grupo A, nós temos no dia 19 de junho, às 3 horas, Rússia e Egito. Depois, no dia 20, do meio-dia, temos Uruguai e Arábia Saudita. E no dia 25, às 11 horas da manhã, no mesmo horário, Uruguai e Rússia. E Arábia Saudita e Egito. Esse é o grupo A. O grupo B, depois nós temos, no dia 20, às 9 da manhã, Portugal e Marrocos. No dia 20 também, às 3 horas da tarde, Irã e Espanha. E no dia 25, às 3 horas da tarde, nós temos Irã e Portugal, Espanha e Marrocos. No grupo C, depois nós temos no dia 21 de junho, Dinamarca e Austrália às 9 horas da manhã. No dia 21, também no mesmo dia, ao meio-dia, França e Peru. E no dia 26, às 11 horas, os dois jogos no mesmo horário, Dinamarca e França, Austrália e Peru. No grupo D nós temos, no dia 21, às 3 horas da tarde, Argentina e Croácia. No dia 22, meio-dia, Nigéria e Islândia. No dia 26, no mesmo horário, às 3 horas da tarde, nós temos Nigéria e Argentina, Islândia e Croácia. No grupo E, nós temos, no dia 22, às 9 da manhã, Brasil e Croácia. No mesmo dia, às 3 horas, nós temos Sérvia e Rússia. E no dia 27, às 3 horas da tarde, nós temos Sérvia e Brasil, e Suíça e Costa Rica, às 3 horas da tarde, no mesmo horário. No grupo F, nós temos, no dia 23, Coreia do Sul e México, às meio-dia. No mesmo dia, nós temos às 3 horas, Alemanha e Suécia. E no dia 27, às 11 da manhã, Coreia do Sul e Alemanha, e México e Suécia. No grupo G, nós temos no dia 23 de junho, às 9 da manhã, Bélgica e Tunísia. E Inglaterra e Panamá, no dia 24, às 9 da manhã. E no dia 23, às 9 da manhã, Bélgica e Tunísia. No dia 28 de junho, nós temos 3 horas da tarde, Inglaterra e Bélgica, Panamá e Tunísia. E a primeira fase termina no dia, nós temos dia 24, Japão e Senegal ao meio-dia, às 3 horas da tarde, Polônia e Colômbia. E o último dia 28 de junho, Japão e Polônia às 11 da manhã e Senegal e Colômbia às 11 da manhã. Passado o dia 28 de junho, o último dia da primeira fase, nós iremos para as oitavas de final, que são 16 confrontos, com o primeiro de cada grupo contra o segundo de cada grupo, o segundo de cada grupo com o primeiro de cada grupo. Então, aí nós temos o primeiro jogo no dia 30 de junho, que é o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B, que vai ser na cidade de Sochi. Nesse grupo A, eu vou apostar que quem vai passar em primeiro será a seleção do Uruguai, e em segundo lugar vai passar a seleção do Egito.
Então, o Uruguai vai passar em primeiro lugar. O Uruguai vai jogar aqui, ó. Vai ser o primeiro do A. Vai jogar em Sochi no dia 30. O Uruguai vai jogar aqui, ó, em Sochi no dia 30. O Uruguai joga no Sochi no dia 30. Contra o segundo do grupo B. O segundo do grupo B é um grupo muito disputado. Quem vai ficar primeiro desse grupo vai ser Portugal. E em segundo, quem vai ficar vai ser Espanha. Então, primeiro jogo nós teremos Uruguai e Portugal. Eu acredito que o Uruguai passa em primeiro e Portugal... Nós teremos Uruguai e Espanha. Uruguai passa em primeiro e Espanha em segundo. Então nós teremos, na minha opinião, o jogo vai ser Uruguai contra a Espanha no dia 30 na cidade de Sochi. No dia 30 na cidade de Sochi. Tá? Cidade de Sochi, Uruguai e Espanha. E nesse mesmo dia nós temos em Kazan o jogo entre o primeiro do grupo C contra o segundo do grupo D. No estádio de Kazan. O primeiro do grupo C é o grupo da França. A França com certeza vai passar em primeiro, na minha opinião. Então a França vai jogar contra o segundo grupo D. Que será o segundo grupo D? Será a Croácia, que vai ficar em segundo do grupo D, no grupo da Argentina. Então nesse jogo eu aposto que a França vai jogar contra a Croácia. Já é o segundo jogo das oitavas de final, vai ser França e Croácia. Aí a terceira partida vai ser no dia 1 de julho, no estádio de Moscou, que será o Portugal, o primeiro do B, contra o Egito, que vai ser o segundo do A. Então vai ser Portugal e Egito, esse terceiro jogo, na minha opinião. Portugal e Egito, esse segundo jogo, na minha opinião. Aí nós temos o quarto jogo é o grupo que sai, o grupo do Brasil. O Brasil, se passar em primeiro, vai jogar no dia 2 de julho na cidade de Samara contra o segundo F, que será a Suécia. Eu acredito que o Brasil passa em primeiro do grupo E. Aí o Brasil pega a Suécia, que será a segunda do grupo F. Então no dia 2 de julho eu estou cravando que será Brasil e Suécia. Nós não vamos pegar a Alemanha, que a Alemanha vai passar em primeiro lá naquele grupo. Ou não, né? Pode ser eliminada, mas não vai ser a Alemanha. Eu acredito que seja Suécia. Então será Brasil e Suécia no dia 2 de julho em Samara. Isso é só uma suposição, tá? Não vai... Futebol é muita caixinha de surpresas. Aí nós temos também no outro dia, dia 2 de julho, no estádio Rostov, o primeiro do grupo G. O grupo G é o grupo da Inglaterra, com a Bélgica, o Panamá e a Tunísia. Nesse grupo, quem vai ficar em primeiro será a Bélgica. A Bélgica vai pegar o segundo do H. Esse grupo H é um grupo não muito técnico. A Colômbia vai ficar em segundo desse grupo. Então teremos Bélgica e Colômbia. Na minha opinião, teremos Bélgica e Colômbia. E Bélgica e Colômbia vai ser no dia 2 de julho no estádio Rostov, que é o primeiro do G contra o segundo do H. E no penúltimo confronto, que é o primeiro do F, vai ser a Alemanha. Será a Alemanha contra o segundo do E do grupo do Brasil. O segundo colocado do grupo do Brasil vai ser a Sérvia. Vai ser Alemanha e Sérvia, na minha opinião. Esse jogo no dia 3 de julho em São Petersburgo. Vai ser Alemanha e Sérvia. Alemanha e Sérvia. E o último confronto vai ser no dia 3 de julho, no estádio Spartak, que será o primeiro do H, que será a Polônia, contra o segundo do G, que será o grupo G. O segundo colocado vai ser a Inglaterra. Então vai ser Polônia e Inglaterra. A Inglaterra vai ficar segundo do grupo G. Vai ser Polônia e Inglaterra. Muito bem. Então ficou assim os confrontos das oitavas de final, na minha opinião. Uruguai e Espanha, França e Croácia, Portugal e Egito, Brasil e Suécia, Bélgica e Colômbia, Alemanha e Sérvia, Polônia e Inglaterra. Muito bem, aí eles vão jogar esse jogo da oitava final, empate, prorrogação e pênalti. No confronto entre Uruguai e Espanha, eu vou apostar quem vai passar de Uruguai e Espanha será a equipe da... Deixa eu ver, Uruguai e Espanha.
Eu vou apostar que quem vai passar vai ser o Uruguai. A Espanha será eliminada nas oitavas de final. E quem vai passar aqui vai ser o Uruguai. Vai ser o Uruguai. Vai ser o Uruguai que vai passar aqui. Seleção do Uruguai. O Uruguai passa para as quartas de final. No jogo entre França e Croácia, quem vai passar será a França. A França será eliminada. A França passando, ela vai pegar o Uruguai nas quartas de final. Teremos França e Uruguai nas quartas de final. França e Uruguai. Com o mando do Uruguai, porque o Uruguai jogou primeiro. Então teremos França e Uruguai. Teremos França e Uruguai. O outro jogo do grupo C, entre Portugal e Egito, será a seleção de Portugal. O Egito será eliminado, fará uma bela participação e será eliminado por Portugal. Então Portugal vai passar e vai jogar no dia 7 de julho em Sochi. França e Uruguai vai jogar no dia 6 de julho em Nizhny Novgorod. Então Portugal passa desse grupo e Portugal passando, ele vai ser o último jogo. Aqui, Portugal será o último jogo das quartas de final. E o Portugal vai pegar o vencedor de primeiro do D, de Brasil e Suécia. E entre Brasil e Suécia, o Brasil vai passar, então teremos nas quartas de final Brasil e Portugal. Teremos Brasil e Portugal no dia 7 de julho na cidade de Sochi. O Brasil passando contra a Suécia, pega o Portugal, na minha opinião, na cidade de... Não, eu fiz errado. Portugal passando vai pegar o confronto D. Confronto D, então, veja. A, B, C. É certo, o confronto D. Não, o confronto D é a Argentina. Vai pegar a Argentina. Então, errei, gente. Argentina contra... Cadê? Eu não coloquei a Argentina aqui. A Argentina vai jogar contra... Quem que eu coloquei com a Argentina? A Argentina, passando no primeiro do grupo D, vai pegar o segundo do grupo C, que será a Croácia. Então Portugal pega a Argentina. Portugal pegará a Argentina nesse jogo aqui, que será o último, que será vai ser o confronto entre CR7 e Messi, no dia 7 de julho em Sochi. O Brasil passando, agora como eu já adiantei, o Brasil passa da Suécia que vai ser no dia 2 de julho, passa da Suécia e vai pegar o vencedor do jogo F, que será Alemanha e Sérvia. E o Brasil com certeza irá pegar a Alemanha nas quartas de final. O Brasil passando vai pegar a Alemanha nas quartas de final. Infelizmente, não, o Brasil vai pegar o grupo G. Grupo G? Não, eu tô fazendo tudo errado, gente. Primeiro do G contra o segundo do H. Primeiro do G será a Bélgica. Vai pegar a Bélgica. O Brasil pega a Bélgica. A Colômbia será eliminada da Bélgica. A Colômbia será eliminada e a Bélgica pegará o Brasil. E esse jogo será no dia 6 de julho em Kazan. Na minha opinião, vai ser Brasil e Bélgica as quartas de final. O Brasil vai pegar dia 6 de julho na cidade de Kazan, a Bélgica. Então teremos Brasil e Bélgica, será o segundo jogo. Brasil e Bélgica. Aqui, Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica. E o terceiro jogo vai ser o vencedor do jogo entre primeiro do G. Não, esse eu já coloquei, né? Primeiro do G, tá certo. O terceiro jogo será o primeiro, que é a Alemanha. A Alemanha vai eliminar a Sérvia e jogará contra... A Alemanha jogará contra o vencedor do jogo H, que será entre Polônia e Inglaterra. A Polônia será eliminada pela Inglaterra e nós teremos nas quartas de final teremos Alemanha e Inglaterra, que será o terceiro jogo. Alemanha e Inglaterra vai ser
As quartas de final, Alemanha e Inglaterra. Então, confirmando, nós teremos, para mim, as quartas de final serão Uruguai e França, Brasil e Bélgica, vou colocar aqui na ordem, Brasil e Bélgica, Alemanha e Inglaterra, Portugal e Argentina. Alemanha e Inglaterra, Portugal e Argentina. Essas serão as 8 seleções. Muito bem, chegando nas quartas de final, teremos o jogo no dia 6 na cidade de Nizhny Novgorod. Teremos Uruguai e França. Nesse jogo Uruguai e França, quem vai passar será a seleção da França. O Uruguai será eliminado. A França passará na semifinal. A França vai chegar aqui, ó, na semifinal. A França passa na semifinal. Esse jogo no dia 6 de julho. O jogo do dia 6 de julho em Kazan também. Nós teremos Brasil e Bélgica. Brasil passará da Bélgica e se classificará também. O Brasil vai passar da Bélgica e vai vir para cá. Brasil passará da Bélgica. E o jogo no Samara, que será entre Alemanha e Inglaterra, esse jogo será um jogo muito disputado, vai para pênalti de prorrogação, mas mesmo assim a Inglaterra será eliminada e quem passará será a Alemanha. A Alemanha passará. Nesse jogo vai ter um jogo super disputado, mas a Alemanha vai passar. E o último jogo nós teremos Portugal e Argentina. A Argentina de Messi. A Argentina de Messi não muito acreditada assim nesse Mundial, mas mesmo assim ela será eliminada. A Argentina não passará de Portugal. Portugal vai passar nesse jogo e vai pegar a Alemanha. Ou vai pegar Brasil. Aí no dia 10 de julho nós temos a semifinal em São Petersburgo, que será o confronto entre França e Brasil. A França vai pegar o Brasil. Aqui, ó, nós teremos França e Brasil. Teremos França e Brasil. Nós teremos França e Brasil na semifinal de Copa do Mundo. E nós teremos Alemanha e Portugal na outra semifinal, que será no dia 11 no estádio de Moscou. Essas serão as 4 seleções que eu vou apostar que estarão na final da Copa. Na fase final, que será França contra o Brasil. França vai jogar contra o Brasil. E Portugal vai chegar e vai jogar contra a Alemanha na semifinal. Aí esse jogo, o primeiro jogo será entre França e Brasil no estádio em São Petersburgo no dia 10 de julho. E o Brasil vai passar da França. E a França ficará no terceiro lugar. Jogará o terceiro lugar no dia 14 de julho em São Petersburgo. A França jogará o terceiro lugar. E o Brasil vai para a final no dia 15 de julho em Moscou. O Brasil vai estar aqui, ó, na final, dia 15 de julho em Moscou, contra a seleção da Alemanha. Portugal vai jogar o terceiro lugar contra a França. Então a final vai ser, se tudo der certo nas projeções, Brasil e Alemanha na final no dia 15 de julho no estádio de Moscou em Luzhniki. E terceiro lugar no dia 14 de julho no estádio São Petersburgo. E aí veremos quem será campeão entre Brasil e Alemanha. Em terceiro lugar eu vou apostar em terceiro lugar será a França. A França vai ficar em terceiro lugar. Agora entre Brasil e Alemanha quem será campeão, só o tempo dirá. Eu aposto que o Brasil será campeão. O Brasil será campeão contra a Alemanha. E a Alemanha será vice-campeã. Finalmente o Hexa vai chegar. Se Deus quiser, vamos apostar. Muito bem, essa foi a saga da Copa do Mundo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou! E Zavai! Uma correção. Dia 22 de junho o Brasil joga contra a Costa Rica. E não contra a Croácia. Desculpe aí, corrigindo. Brasil e Costa Rica no dia 22 de junho às 9 da manhã. Obrigado e falou!